Um mundo silencioso. Cidades dentro de cidades, onde o túmulo se faz lar e o fogo não simboliza festa. Onde o nome é gravado em pedra e a passagem é só de ida. Seja bem-vindo a um lugar onde um dia você entrará, mas nunca mais sairá. Hoje, em Maravilhas Modernas, cemitérios. Maravilhas Modernas. Desde que o primeiro homem andou na Terra, mais de 100 bilhões de pessoas já nasceram. E embora nossa passagem por aqui seja mais longa do que costumava ser, todos nós acabaremos um dia em um lugar como este, na companhia apenas de fantasmas e vermes. Cerca de 2 milhões de pessoas morrem anualmente nos Estados Unidos e a indústria da morte movimenta 20 bilhões de dólares no mesmo período. A América assiste a aproximadamente 5.500 enterros por dia. A maioria de nós repousará em esquifes e cerca de 25% das pessoas terão o corpo incinerado. Alguns farão a passagem para o outro mundo de forma exótica, como ter os restos mortais lançados no espaço. Mas grande parte acaba por fixar residência nessa cidade dos mortos, a qual chamamos de cemitério. Well, they're called cities of the dead for the most immediate reason is that they resemble small-scale cities, particularly if you look at an aerial view of them. We plan them carefully. We have business in them. We have deviance that occurs in them. They, in some sense, are both these sacred realms that are outside of our daily routine lives. And at the same time, they are reflections of those, and part of those, and in some sense shape those. Acima do solo, a história dos cemitérios é feita de pedras e ecos da eternidade. Mas abaixo dele, a história é feita de corpos transformados pelo impiedoso processo de decomposição. Em menos de 10 anos, a pele do cadáver começa a se soltar, cai e se transforma em substância líquida e depois gasosa. Em condições extremas, a pele seca, formando uma camada mumificada. Os ossos, mesmo em esquifes resistentes, continuam inteiros por algumas centenas de anos. É bem mais consolador, porém, pensar na morte como um sono profundo, e no cemitério como um lugar agradável. Um lugar onde uma única alma é glorificada ou milhões falam em uníssono. No começo da humanidade, os mortos eram abandonados para se decompor ou serem devorados por abutres. Tempos depois, os cadáveres eram cobertos com rochas pesadas, não apenas para formar um túmulo, como também para evitar que se levantassem e andassem entre os vivos. Os supersticiosos temiam que os mortos voltassem à vida. Someone who was ill would be put in a cave, and rocks would be put in front of the cave so that if they got well, they could move the rocks, but in some cases they didn't, and they became early tombs. Em 50.000 a.C., os neandertalenses cavavam túmulos e enterravam ossos como forma de oferenda. Também há indícios de que marcavam as sepulturas com flores. Em 3.200 a.C., os egípcios desenvolveram a arte do embalsamento para enterrar suas figuras nobres. De acordo com o historiador Heródoto, o método egípcio exigia 80 dias.
Primeiro, o cérebro do morto era arrancado pelas narinas. Depois, o cadáver repousava em salmoura durante um mês. Após a secagem, o corpo dessecado era colocado em um caixão de madeira, envolvido em um sarcófago de pedra. O resultado obtido pelos embalsamadores egípcios foi uma pele seca e enegrecida, esticada sobre a carne, quimicamente escurecida. Eles acreditavam que o corpo, nessas condições, atraía uma entidade astral que conduziria o morto para o além. Em 800 a.C., o método mais comum de sepultamento na Grécia era a cremação. Os gregos criaram o termo koimeterion, ou lugar de repouso, do qual deriva a palavra cemitério. O processo chegou ao Império Romano em 600 a.C. One reason that the Romans embraced cremation was hygienic concerns, that the cities themselves were so lacking in hygiene that they feared the contamination that was associated with the decomposing body. Mas a cremação perdeu força por volta de 400 depois de Cristo. Com a ascensão do cristianismo, o Império Constantino declarou o processo crematório um ato pagão. A alternativa, o sepultamento em terra, tinha um grande significado para os cristãos. As igrejas eram construídas sobre túmulos de mártires. Em Roma, por exemplo, São Pedro foi sepultado sob um altar que leva seu nome. Os ricos e poderosos eram sepultados em solo consagrado dentro da igreja. Os cristãos acreditavam que, dessa forma, o corpo ressuscitaria no dia do julgamento. Aqueles que não podiam dispor de um sepultamento à altura eram enterrados em covas comuns. O primeiro campo usado para tal fim provavelmente pertenceu a um oleiro. To be buried in the church is to be as close to God, as close to that magical relationship between human and God as possible. Very quickly, of course, the church becomes overcrowded with burials, and it becomes impossible to satisfy all the claims on that space. Em 1374, a nuvem da peste negra pairava sobre a Europa. Transmitida por roedores infectados com um vírus mortal, a doença provocou milhões de mortes em apenas 18 meses. Com cemitérios abarrotados de corpos e ossos, olhos horrorizados testemunharam o estágio final da doença. Os enfermos sentiam o corpo todo transpassado por uma dor intensa. Durante 3 dias, vomitavam sangue ininterruptamente. E não havia chances de cura até que o paciente expirava. À medida que a praga se espalhava, as igrejas se enchiam de corpos que acabavam amontoados feito lenha. A única saída foi transformar o pátio das igrejas em cemitérios. No século XVIII, o espaço tornou-se escasso e os cemitérios foram levados para fora dos jardins da igreja. Mas o descanso para os mortos era breve. As instalações fúnebres eram alugadas e não compradas, o que significava que o corpo era removido em um ano para dar lugar a um novo ocupante. In many European cemeteries, even today, you pay a fee for a specific period of time. That period of time can be 20 years, it can be 100 years. Na década de 1780, as autoridades parisienses construíram um depósito subterrâneo de ossos chamado de catacumba. Com o crescimento contínuo do número de mortos, a cidade não teve outra escolha a não ser providenciar mais espaço. O cemitério Pare-Lachaise, fundado há 200 anos, ainda oferece sepultamento permanente em suas dependências.
No interior da América, os cemitérios não eram evoluídos, a exemplo dos europeus. As lápides não passavam de tábuas escritas à mão que noticiavam mortes violentas, chacinas e linchamentos. Ao contrário da Europa, os jazigos americanos nunca foram alugados e o tempo de permanência era indeterminado. Mas com a inevitável falta de espaço, o descanso eterno passou a ter valor de imóvel para quem quisesse garantir o seu. The problem was that the churches of New York City or the churches of Boston or the churches of Philadelphia had been in the center of town, and they could no longer fit more people into their graveyards. Em 1831, Mount Auburn, em Cambridge, Massachusetts, estava na vanguarda do movimento de renovação na América. O objetivo, que logo repercutiu no cemitério Greenwood, no Brooklyn, era levar a necrópole para fora da cidade e transformá-la em um lugar atrativo para a visitação pública. The time period when cemeteries really became tourist attractions dates from the 1830s, when they created the first of these very large and beautifully landscaped cemeteries on the outskirts of major cities. They actually served the function of city parks before city parks existed. No século XIX, devido ao pouco conhecimento médico, aqueles que entrassem em coma eram dados como mortos e enterrados prematuramente. No conto The Premature Burial, o escritor gótico americano Edgar Allan Poe menciona um recurso comum na época. Um enorme sino instalado dentro da tumba para que o enterrado, por engano, avisasse imediatamente do equívoco. Patenteado em 1882 por Aubert Fernot, o dispositivo fez sucesso entre aqueles cuja preocupação era ser enterrado vivo. A seguir, quando sua hora chegar, você vai precisar de um destes. O local ideal para o repouso eterno. Com uma produção de 1000 unidades por dia, a América é o maior fabricante de caixões do mundo. Desde que Drácula se levantou do seu esquife, a caixa na qual acomodamos nossos mortos assumiu a condição de ícone. Inspirado nos faraós, o desenho do caixão era antropóide, moldado especialmente para acomodar o corpo humano. Assim como um terno, o caixão era feito sob medida, com um formato mais largo nos ombros e estreito nos pés. A mudança veio com os Yankees. No século XIX, os caixões passaram a ser retangulares, a fim de facilitar a produção em massa. Com a evolução, mudou também o nome. Agentes funerários americanos achavam que o termo que em francês significa caixa para coisas preciosas era capaz de atenuar a dor da morte. E não foi apenas o formato que mudou. Antes feito de madeira, o caixão de chumbo oferecia mais resistência. Em 1848, a companhia Fisk patenteou um arrojado modelo de aço, anunciado pela firma como o caixão hermético. A preservação do cadáver se tornou uma obsessão na década de 1940 com o aperfeiçoamento do modelo vedado. A ideia era proteger o ente querido da ação dos vermes e agentes deteriorantes. O material preferido na época era o metal, e o esquife logo seria comparado a um carro, um meio de transporte fabricado em série. In Batesville, Indiana, we produce roughly 1,000 caskets per day, or one every 55 seconds, 5 days a week, on 2 shifts. In terms of our size, we are the largest in the world. Estas folhas de metal são a base para 1000 unidades diárias que saem da linha de produção da companhia Batesville Casket. When we look at the automotive industry and how it parallels to our products,
We have very similar processes. The first is we do heavy-duty stamping with large presses that create deep draws, very similar to how an auto manufacturer might produce an auto body, a fender or hood, a trunk, those types of things. Quando a matéria-prima recebe a forma, as partes são soldadas com a ajuda de um mecanismo controlado por computador. A tampa e o corpo do caixão são soldados simultaneamente em uma ação dupla. O metal é lavado com água fria e o operário manipula a peça em uma base giratória para que a solda alcance todos os cantos. O caixão recebe um código de barras e o computador central controla o progresso na linha de montagem. Cada unidade passa por um teste a fim de garantir a integridade hermética entre a tampa e o corpo. Uma característica do produto desta companhia é a proteção que veda a borda do caixão. A vedação evita que elementos como terra e umidade penetrem no caixão, mas permite a liberação dos gases naturais da decomposição. Logo, a pressão que força a tampa do caixão é eliminada. Fazem parte desses gases o metano e o sulfeto de hidrogênio, cuja característica é o cheiro de ovo podre. A metáfora automotiva continua na linha de montagem com a aplicação da tinta, geralmente nas mesmas cores encontradas nas fábricas de Detroit. When you saw hunter green cars coming into play, hunter green caskets became, shortly thereafter, a fairly popular item. So as the culture of automotive and consumer culture of color comes in, it also then flows into our business. Dentro do caixão, o cuidado da Batesville é com o bordado no revestimento da tampa do esquife. A empresa oferece mais de 10 mil modelos, além de criar desenhos sob encomenda. Controlada por computador, a máquina de bordado realiza um desenho floral em cerca de 35 minutos. Já um emblema militar leva mais de 2 horas para ser finalizado. A rapidez é importante, pois quando a família escolhe um desenho, ela espera que o produto chegue ao funeral em um prazo de 24 horas. Literally, if they called today and said, I would like this product delivered tomorrow, they would identify what they wanted engraved on the casket. That would be sent to one of our rapid deployment centers. This evening, it would go out to a service center that we have, and from there be delivered to the customer tomorrow morning. Além de ser o maior fabricante de caixões do mundo, a Batesville também produz alguns dos esquifes mais caros do mercado, como o modelo Millennium, feito de metal polido e com detalhes em ouro. The Millennium will go anywhere from $7,500 to $12,000, depending on individual funeral director prices. They're designed around simplicity, but true elegance. And there's a percentage of the population that has a high appeal to. We live in a society where I can't afford to spend $75,000 on a car. I can't afford to spend $45 million on a house. These are choices that people make. And again, we come back to, if this is someone who was the world to you, and you have bought them a $45 million house and you've bought them a $75,000 car, why is it surprises if you're going to spend that kind of money on their burial? Para alguns, o apelo visual de uma urna funerária é paradoxal à ideia de passar a eternidade coberto de terra. O mesmo não acontece com a lápide. Exposta ao olhar de todos, a inscrição diz muito sobre o indivíduo, mesmo depois de decomposto. Mas não foi sempre assim. As primeiras lápides eram cruzes de madeiras, uma representação da morte mesmo antes de ser um símbolo cristão. A lápide individual colocada sobre o túmulo é uma invenção recente, de aproximadamente 300 anos.
O método de fabricação não mudou muito ao longo dos séculos. Um martelo e uma talhadeira ainda são o material necessário. Na América do século XVIII, o granito era esculpido com figuras que representavam a morte. There are symbols that at certain times in history reflect the things that are important to people during that time period. If you go back to the earliest cemeteries in the United States, those that are found in colonial New England, and especially those from the Puritan period, you find a dense concentration of mortality symbols. Atualmente, as lápides são representações individuais. Na Query Monument, em Seattle, Washington, 18.000 lápides são produzidas anualmente, muitas sob encomenda. Tal produção não seria possível sem o computador. The computer gives us a lot of choices. In other words, cut more intricate, more detailed designs with more variety. And as we get more unique in our hobbies, in our vocations, in our lives, why we require more unique and specialized ways to memorialize. Um exemplo de exclusividade é o carro esporte, uma das muitas figuras que os artistas gráficos podem adicionar a uma lápide. O desenho passa por uma plotadora computadorizada que marca a figura em uma matriz de borracha. A matriz é colada na pedra e deixada em uma câmara protetora, onde recebe um jato de areia. O pó é um preparado de zircônio, substância comparada ao diamante em termos de resistência. As áreas indesejáveis são removidas, enquanto a borracha protege a pedra polida. Quando a borracha é retirada, o desenho finalmente aparece. You know, my father, when he started in the business in 1925 working for his uncle, he started as a chisel sharpener. When they were working on marble, those guys could use a chisel about every 10 minutes. Now we can use dry diamond wheels to cut granite, to polish it. All that equipment now is computerized, and while it's very expensive, the cost per square foot to polish is lower than it's ever been. Uma estátua que levava 1 ano para ser esculpida, hoje passa do esboço ao cemitério em 3 meses. A seguir, se você tem dinheiro, não precisa contar apenas com a lápide para dizer quem foi você. Construa uma mansão no cemitério, a casa pela qual você morreria. Para aqueles que querem uma canção de despedida, Nova Orleans é o lugar ideal. No tradicional funeral de jazz, ainda hoje bastante popular, o descanso eterno é celebrado ao som de uma batida contagiante. Existem mais métodos de sepultamento aqui do que em qualquer outro lugar. Como o muro mortuário, comum em Nova Orleans, mas raro no resto do mundo. New Orleans above ground burial happened for 2 reasons historically. One is cultural. It is an ancient Mediterranean tradition. However, there was a more immediate reason that people began to use above ground tombs, and that is geology. The water table here is very high, and much of New Orleans itself is below sea level. Imagine what would happen to a wooden buoyant casket which is forced below the ground. When the water table rises, they would get pushed back up above the ground. Na Nova Orleans do século XIX, uma epidemia de febre amarela resultou em inúmeras mortes. Os mosquitos sugavam o sangue de inocentes e disseminavam a doença. Os cadáveres amontoados em cemitérios eram assunto para horripilantes matérias. Nos portões, o vento carrega o cheiro repugnante vindo das tumbas. Nenhuma brisa sequer escapa dos corpos enfileirados em decomposição. Lá dentro são empilhados aos montes, expostos ao sol, inchando,
explodindo a tampa dos caixões. É um banquete de horrores. Antigamente, os corpos não eram tratados com conservantes, tais como o formol. Mas acredite, isso trazia aspectos positivos. O calor e os insetos de Nova Orleans auxiliavam na decomposição e a carne começava a apodrecer em menos de uma semana. Dessa forma, os muros do cemitério exerciam duas funções básicas: proteger seu interior e acondicionar os cadáveres. They're called wall vaults for obvious reasons. They act as the walls of the cemeteries. And they're also known as oven vaults for a couple of reasons in that, well, one, some of the old vaults are in a barrel vault shape and they resemble old brick baker's ovens. Also, they act like ovens. One of the reasons that the city's been able to get away with above ground burial and the common repeat use of tombs is that the bodies break down more rapidly. A origem da tradição não é muito clara, mas após o intervalo de 1 ano e 1 dia, o corpo deve ser removido do túmulo para dar lugar a outro cadáver. You throw the casket away, then you take the human remains and you put them in a bag, and you put them back in the vault, and you push them to the back or to the side. You basically make room somehow, and you put the next casket in there. So if you see 15 or 20 or 30 names on an inscription tablet, the remains of all those people will break down together in the recesses of the wall vaults. As criptas conjuntas, construídas por grupos imigrantes, abrigam dezenas de corpos e maximizam a utilização do espaço. If you take the Italian Society tomb, for example, there are 24 vaults on that tomb. Now you have 24 vaults, and you have this year and a day period of time, historically. So if you do the math on that, 24 vaults in a year and a day means that conceivably, within 1 century, you could entomb 2,400 people in that society tomb. Now, of course, it never would have been that many, but maybe 1,000 wouldn't be out of the question. So that gives you an idea of how efficient the use of space is, as opposed to 1 person per casket horizontally below the ground forever. Em 1872, os cemitérios de Nova Orleans foram rapidamente ocupados em consequência das baixas da Guerra Civil. Ao mesmo tempo, uma crise econômica afastou o público do estádio esportivo local. Unindo necessidade e eficiência, o estádio foi transformado em uma necrópole. O cemitério Metairie ainda preserva o formato oval da pista de corrida. Sob os cuidados de uma corporação, cada rua entre os jazigos recebeu uma placa de identificação. Anjos, esfinges e até cães lançam olhares inexpressivos sobre aqueles que lhes visitam. Na quadra milionária, túmulos como estes podem custar mais de $700 mil. Alguns estão vazios, à espera do futuro e precavido ocupante. Em 1860, a família Egan recriou no cemitério o castelo de ancestrais escoceses, e nem mesmo as marcas do tempo foram esquecidas. It's very interesting because it may appear to be damaged, but they actually went to a lot of trouble to replicate the decay there, which I think is a real New Orleans sensibility, almost have this controlled sense of decay. O mausoléu da família Brunswick é mundialmente conhecido como exemplo de recriação do estilo egípcio. A seguir, enquanto nos cemitérios reina um silêncio mortal, o barulho da fabricação de um carro funerário é capaz de acordar os mortos. Durante séculos, a dignidade de um cortejo fúnebre foi coreografada pelo rangido das carruagens e o trote dos cavalos. Os civis eram conduzidos à sepultura em carruagens de madeira ou no modelo com recortes em vidro para mostrar o esquife.
No período das guerras napoleônicas, os soldados mortos em combate eram levados até seu derradeiro local de repouso em uma carreta para transporte de armamento. No enterro do general John Pershing, líder das forças expedicionárias americanas na Primeira Guerra Mundial, seu corpo foi conduzido na tradicional carreta coberta pela bandeira americana. Quando os primeiros carros motorizados surgiram nos Estados Unidos e Inglaterra, custavam cerca de $6 mil, enquanto a carruagem podia ser adquirida por 1.500. Mas os agentes funerários descobriram que era rentável possuir um modelo motorizado, pois fariam mais funerais em menos tempo. Entretanto, foi apenas nos anos 20 que o automóvel passou a ser considerado digno de um cortejo fúnebre. Em 1938, uma fábrica chamada Sayre & Scoville apresentou ao público o Landau, ou carro estilo vitoriano. O modelo era decorado com apliques em ferro inspirados na carruagem puxada por cavalos. O detalhe em S pode ser visto nos carros funerários atuais. Na fábrica Crystal Car, em Brea, Califórnia, o carro funerário é fabricado artesanalmente. Apenas 5 são feitos por dia. A taxa de mortalidade não justifica os números, pois os passageiros fazem apenas uma viagem. Logo, um carro existente pode servir para tal fim. Tudo começa quando um Cadillac ou um Lincoln novo é cortado ao meio. Depois de desmontado, o luxuoso modelo recebe uma estrutura de fibra de vidro e é vedado e polido na etapa de acabamento. O sistema elétrico é retirado durante o processo de desmontagem e depois recolocado à mão, fio por fio. O toque final fica por conta de um suporte deslizante que facilita a remoção do caixão e é o único item inalterado ao longo de 50 anos. O carro custa $60.225 menos as flores. O veículo completo pode ser um desses que entram no Parque Memorial de Forest Lawn, onde 10 mil funerais acontecem por ano. Com suas famosas estátuas, incluindo uma réplica do Davi de Michelangelo, o Forest Lawn pode ser confundido com um parque temático. Mas nenhum parque temático é tão silencioso e tampouco constrói sepulturas. Com uma produção de 24 unidades por dia, este cemitério fabrica as próprias câmaras mortuárias. A caixa tem por função evitar que o solo afunde, mantendo dessa forma um gramado perfeito. Vários cemitérios modernos utilizam câmaras similares. As caixas são formadas por 2 placas em forma de L que se encaixam perfeitamente. A peça recebe uma camada de vedante e é pintada, depois entregue em um dos 5 cemitérios da rede. Para Hilbert E. Dan, o empreiteiro cuja fé o levou à criação do Forest Lawn, o cemitério deveria ser um lugar de vida e deveria ter outro nome. A partir dessa ideia, surgiu o Parque Memorial. He set out to basically design a cemetery for the living, a place for people to come, and a place to secure or care for the memories, as opposed to just a repository. So it really is a different way of looking at a cemetery. It's much sleeker. It's much more accessible. Forest Lawn
shifts the landscape from this enveloping, picturesque sense, where you're very close contact with death, to one where you have open vistas. Still a natural landscape, but it's a controlled, in aesthetic words, beautiful landscape. No Forest Lawn, o computador desenha túmulos, mausoléus e criptas para um resultado perfeito. As covas previamente cavadas recebem uma caixa de cimento. Depois de coberta com uma camada de gramado fresco, a câmara está pronta para ser utilizada. When we start with a master plan, we define the boundaries and we define the types of properties that are needed in order to maintain our inventory, which is obviously driven on by demand. Cada caixa pesa 320 quilos e os engenheiros do cemitério desenvolveram um mecanismo especial para baixá-la até a cova. Como é de costume há séculos, a força humana, com a ajuda de uma manivela, é o necessário para acomodar o caixão no túmulo. O enterro é o método mais popular de sepultamento atualmente, mas uma alternativa ancestral parece estar de volta. A seguir, o lugar mais quente da cidade chega a 980 graus centígrados, o crematório. Varanasi é a cidade dos mortos da Índia. Situada à margem norte do rio Ganges, a cidade possui 100 canais em forma de escadaria. É nesses degraus que acontece o famoso ritual do mergulho sagrado, mas os mais antigos são utilizados para outro fim. Os hindus acreditam que a cremação na pira de madeira liberta a alma do ciclo da reencarnação. Todo mês, centenas de corpos são incinerados em Varanasi e a madeira que serve de combustível é transportada por barcos. A cremação foi também uma tradição dos vikings, que entre os séculos 8 e 11 sepultaram seus mortos no mar, em embarcações incandescentes. Os gregos, por sua vez, colocavam os restos de seus mortos em caixas flutuantes. A cremação migrou da Índia para a América, onde as primeiras câmaras crematórias surgiram por questões higiênicas. Em 1876, o médico aposentado Francis Julius Lamoine fundou o primeiro crematório da América. Obviamente, o Dr. Lamoine não foi o primeiro a testar o projeto. O corpo escolhido foi o de um barão local, utilizado pelos entusiastas do método para provar à população que aquela era a forma mais higiênica de sepultamento. Feita de zinco e chapa de ferro corrugado, o custo de fabricação da câmara era de $1.500. Em 1900, funcionavam 20 crematórios espalhados em 7 cidades. 13 anos mais tarde, 52 crematórios realizaram juntos mais de 10.000 cremações em um ano. Atualmente, as câmaras crematórias são controladas por computador. O processo é realizado em um container de madeira aglomerada, um material rígido e à prova de vazamentos. Após a introdução do corpo, o compartimento é fechado e uma série de queimadores são acionados por computador. A temperatura dentro da câmara pode chegar a 980 graus centígrados, consumindo um cadáver em pouco mais de 1h30. Os queimadores principais lançam chamas na altura do peito. É a parte do corpo que contém mais gordura e por isso queima mais rápido. Na segunda etapa do processo, um outro queimador entra em ação para garantir que nenhuma partícula de matéria fique inteira.
When I started in the cremation profession, a crematory had 4 buttons: stop, start, open, and close. You can see today that the crematories have come a long way. The dials and the gadgets you see today are electronically controlled. They're computer generated. You have different gauges that will be able to start the crematory, determine the amount of time the cremation process will take place, the amount of air that will be used during the combustion process, the air mixed with the gas, and be able to determine if particulates are going into the stack. There's a gauge that will be able to adjust the amount of burn to eliminate any emissions through the crematory itself. Os familiares que desejam acompanhar o processo podem observar da antessala. With the multicultural change. Um mundo silencioso. Cidades dentro de cidades, onde o túmulo se faz lar e o fogo não simboliza festa. Onde o nome é gravado em pedra e a passagem é só de ida. Seja bem-vindo a um lugar onde um dia você entrará, mas nunca mais sairá. Hoje, em Maravilhas Modernas, cemitérios. Maravilhas Modernas. Desde que o primeiro homem andou na Terra, mais de 100 bilhões de pessoas já nasceram. E embora nossa passagem por aqui seja mais longa do que costumava ser, todos nós acabaremos um dia em um lugar como este, na companhia apenas de fantasmas e vermes. Cerca de 2 milhões de pessoas morrem anualmente nos Estados Unidos e a indústria da morte movimenta 20 bilhões de dólares. Ter as cinzas espalhadas na órbita lunar custa cerca de 13 mil dólares. As transformações sofridas pelo cemitério ao longo da história refletem desejos humanos e questões práticas para abrigar milhões de cadáveres. Embora os rituais de sepultamento do passado fossem padronizados, hoje em dia as pessoas querem uma despedida mais individual e a tecnologia parece capaz de viabilizar a imagem, recipiente ou transporte desejados. Sejam quais forem as mudanças que aguardam o cemitério do futuro, a morte sempre será um negócio lucrativo e fará milhões de novos clientes anualmente.